Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No Fronteiras de hoje nós vamos falar sobre Marte. Marte, que está em todos os noticiários nas últimas semanas de julho e começo de agosto, com diversas novidades científicas interessantes, inclusive a descoberta de água, além de outras novidades importantes, como o fato de ele estar numa das maiores aproximações do planeta Terra e, portanto, com um brilho bastante notável, uma observação que ainda nesses dias vale a pena olhar para o céu, e está mais brilhante que Júpiter. Marte parece que está do mesmo tamanho da Lua, né? Agora, claro, quanto ao tamanho, vocês prestem atenção, ele não está do tamanho da Lua. Se tivesse, nós não estaríamos aqui olhando, né? E, além disso, outras novidades importantes que foram publicadas recentemente, como, por exemplo, a descoberta da origem da maior parte da poeira que causa as enormes tempestades que chegam a cobrir o planeta inteiro, obliterando a visão da superfície, que é exatamente o que está acontecendo nesse momento em Marte, nas últimas 6, 7 semanas. É invisível a superfície, mas ao mesmo tempo ele é tão visível da Terra. Para conversar sobre essa e outras novidades, descoberta de moléculas orgânicas, enfim, todas as coisas confluem aqui de forma muito interessante para o velho debate. Há vida em Marte ou houve vida em Marte? De qualquer maneira, é uma questão fascinante. O nosso convidado de hoje aqui é o José Eduardo Costa, do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da URGS. E para conversar com eles, estamos aqui a Carolina Brito, o Jefferson Arenzon, do Instituto de Física, e eu, Jorge Kilfield, do Departamento de Biofísica do IB. Então, Eduardo, como é que tu está achando esse momento de Marte agora? Bom, nós temos essa... Tudo é fascinante, né? Mas nós temos essa nova aproximação de Marte, nova máxima aproximação de Marte. Só para explicar um pouquinho como isso ocorre, se as órbitas da Terra e de Marte fossem perfeitamente circulares, a máxima aproximação de Marte ocorreria quando Marte está em oposição em relação ao Sol. Então, Marte de um lado, o Sol de outro, a Terra no meio. Fazendo uma linha. Fazendo uma linha. Então, isso significa que, por exemplo, quando o Sol está nascendo a leste, Marte estaria se pondo a 180 graus a oeste. Ou ao contrário, quando o Sol está se pondo a oeste, Marte estaria nascendo a 180 graus a leste. Nesse caso, se as órbitas fossem sempre circulares, a distância seria sempre constante nas oposições. Mas tem alguns problemas. Primeiro, as órbitas não são perfeitamente circulares, elas são elípticas, então Marte está mais próximo da órbita da Terra quando ele está próximo do seu periélio, que é a menor distância ao Sol, então mais próximo à órbita da Terra. E aí essa combinação da oposição ocorrendo próximo da passagem periélica de Marte vai reduzir essa distância. Periélio é o ponto mais próximo do Sol. Mais próximo do Sol e, portanto, mais próximo da órbita da Terra. Então o que tu está dizendo é que todo ano existe um momento onde a Terra ultrapassa, porque a Terra translada mais rápido, então a Terra ultrapassa Marte, esse é um ponto de oposição. Naquele ano é um ponto de máxima aproximação. Na verdade, a cada 22 meses, então quase 2 anos. Tudo bem, mas como esse ponto pode ocorrer em diferentes partes da órbita, a distância entre Marte e Terra nesse ponto não é sempre igual. Não é sempre igual. É o mesmo que dizer que são duas órbitas elípticas, a da Terra e de Marte, mas os eixos maiores não estão paralelos. Não, e além disso, os planos orbitais eles têm um pequeno desvio. É por causa dessa variação a cada ultrapassagem, que dessa vez, por causa que está ocorrendo perto do periélio, é que a aproximação é maior do que as outras aproximações. Isso, a maior aproximação ocorreu em 2003, que ela foi a maior em 60 mil anos. Isso. E aí as posições seguintes, elas eram distâncias menores, mas não eram um mínimo. Né? Então, essa real, de hoje... É uma diferença pequena, na verdade. Pequena, de alguns milhões de quilômetros. O que são alguns milhões de quilômetros na vastidão do universo? Comparado com a distância. Claro, as distâncias são gigantescas. Então, assim, por exemplo, uma sonda percorre uma velocidade da ordem de algumas dezenas de quilômetros por segundo, percorre 2 milhões de quilômetros em um dia, tranquilamente. Né? Bom, então a combinação de todos esses fatores, a ocorrência de oposições, se essas oposições ocorrem próximo da passagem periélica de Marte, a posição da Terra na órbita, já que elas não são perfeitamente paralelas, é que vai determinar a distância entre Marte e a Terra. E isso vai variar. Cada oposição, essa distância vai ser um pouquinho maior ou menor. Mas ela não é o suficiente para tu ter uma lua cheia. Não. Na verdade, esse é um negócio viral que tem na internet desde 2013, ou de antes até.
né, e que volta 2 vezes por ano. Bom, fora essa questão de que fica mais visível para a Terra, quais são os mistérios que o fato que essa aproximação nos traz, qual é a beleza disso, fora essa questão toda dessas possíveis combinações matemáticas que a gente está comentando? Bom, o tamanho aparente de Marte aumenta para quase uma coisa próxima de 25 segundos de arco. A Lua tem meio grau, 30 minutos. Então, de arco. Isso aí é segundos de arco. Percentualmente, qual é a variação no diâmetro? Quase o dobro do normal, mais do dobro. Isso. E também um aumento na magnitude aparente, no brilho. Então, por exemplo, atualmente o brilho de Marte é maior, supera o brilho de Júpiter, o dobro. Não chega a ser tão brilhante quanto Vênus, mas... O Jorge mencionou antes as tempestades em Marte, né? As tempestades de areia, e que no momento estaria ocorrendo uma grande tempestade. Vai fazer uns 2 meses, 3. O fato de ter poeira suspensa na atmosfera muda o quanto de luz solar é refletida, muda o albedo, porque, por exemplo, a gente está no máximo de aproximação, está aumentando o brilho. Ter essa tempestade acrescenta ou não alguma coisa? A variação no albedo é mensurável, utilizando instrumentos, né? Mas para o olho humano a diferença é imperceptível. Mas essa poeira, ela aumenta ou diminui o albedo? Depende do... Eu não tenho dados. Bom, deve depender das propriedades dessa poeira, né? Tem propriedades óticas que tem, em alguns casos na Terra, pelo menos, quando tem algum tipo de aerossóis que absorvem a luz e outros que refletem, né? Mas olha, sem medo de errar, eu chutaria que é menor, porque assim, quando não tem essa tempestade de poeira, aparecem os polos refletem luz branca, ao contrário do solo, que é uma luz avermelhada, né, alaranjada, e a soma do brilho dos dois é superior à soma do globo como ele está agora, que é todo alaranjado, né? Ele está mais escuro. Mas a soma do brilho dos dois para nós ou do brilho... Não, o brilho aparente dele vai ser a soma das partes de cores e brilhos de intensidades diferentes. Porque a parte de gelo no polo, especialmente o norte, que é grande, ele chega a ser tão brilhante que com um telescópio parece um objeto maior que o planeta. Tá? Chama muita atenção. Mas a gente sabe qual é a qualidade dessa poeira, que materiais estão envolvidos ali? Se consegue medir esse tipo de coisa? Exatamente, um artigo foi publicado agora em julho, que existe uma hipótese antiga de que a maior parte dessa poeira não é de origem homogênea no planeta. Tem diferentes solos, por exemplo, em torno de vulcões que explodiram em determinado momento, e a composição química, a presença de enxofre e outros materiais é diferente nessas regiões. Então, por exemplo, uma das características da poeira que dá volta em Marte é que o lugar onde tem maior concentração de poeira na superfície, com aquela composição química, é numa região chamada Fossas da Medusa, que é perto da cratera Gale, onde está o laboratório Curiosity, laboratório sobre rodas, e perto do Monte Olimpo também, e de um lugar que é o Monte Apolinaris Patella, que se supõe que foi o vulcão que causou isso. E os caras publicaram um artigo agora, muito legal, na Nature Communications, mostrando que pela composição química, a maior parte dessa poeira, que inclusive está cobrindo o planeta todo agora, vem dessas fossas, desses desertos ali, pela composição química. Isso é um dado incrível. Principalmente pela proporção entre enxofre e cloro. Isso, tem cloro também, né? Essa composição química, eles detectaram através de uma sonda que pousou ali ou remotamente? Acho que as duas coisas, porque no espaço tu faz espectroscopia, né? Nesse momento em Marte tem no mínimo 5 coisas funcionando, né? Tu tem a Opportunity, que é de 2004, lá fazendo um pouquinho a coisa, mas ainda faz. Tu tem o laboratório Mars Laboratory, que é o Curiosity, que é poucos anos atrás, funcionando. Em órbita tu tem a Mars Express, que é europeia, e a Mars Reconnaissance Orbiter da NASA. E tem também uma sonda indiana chamada Mangalyaan, mas ela está fazendo um estudo mais restrito. Tudo isso a gente pode monitorar do espaço e também na superfície. Por exemplo, na superfície da cratera essa de Gale, onde está o laboratório Curiosity, ou nos locais onde estava a Spirit e a Opportunity, tu pode analisar a composição química dos solos, das rochas, mas também da poeira que deposita em cima deles. Então essa composição é relativamente bem estudada. Aliás, uma das coisas estranhas é essa quantidade de cloro na superfície é muito incomum, que aliás levou essa descoberta também fascinante, que é a descoberta dos percloratos, que na verdade vai estar relacionado com tudo que a gente está falando agora, com as poeiras e com a água líquida. Mas essa questão da origem da poeira, eu suponho que essas tempestades de poeira ocorram há milhões de anos em Marte e que a quantidade de material que é carregado é bastante grande. Como as tempestades envolvem todo o planeta, esse material vai ser depositado em todo o planeta, criando uma camada que, se tu fizer espectroscopia, como tu vai detectar o tipo de material que está na superfície, por que isso não homogeneizou? Como é que a gente sabe que o material veio de uma determinada
região e não é poeira que está sendo relevantada. Esse transporte de poeira é um dos processos geológicos mais ativos, né, no presente de Marte. Cerca de 1 bilhão de toneladas de poeira por ano terrestre. A poeira afeta toda a climatologia marciana, então ela altera a temperatura próxima ao solo, aumenta a temperatura em algumas dezenas de graus a meia altitude, a meia atmosfera, no meio da atmosfera. Está envolvido em todos os processos climatológicos, né, e também representa um perigo para os instrumentos enviados. Muito grave. Inclusive, nesse momento, a Opportunity está coberta de poeira e ela está desligada, não está conseguindo transmitir sinais. E não sabe quantos meses vai levar para limpar os painéis solares, para ele recarregar as baterias e eventualmente voltar à vida. Sim, não se sabe. Alguém passar lá e passar um paninho. É que não tem flanelinha em Marte, né? Mas essa dos painéis e do risco da poeira, quando foi lançada a Spirit Opportunity em 2002, para chegar em 2003, 2004, fim de 2003, eles tinham muito medo que eles durassem poucos meses a missão, porque a poeira ia cobrir e deu. E não aconteceu. E possivelmente porque a dinâmica do vento é tão intensa que ele deposita, mas é removido muito constantemente. Então, tu pode imaginar assim, o troço sendo constantemente relocado e distribuído. O principal fator de erosão lá, já que não tem atmosfera nem água líquida e chuvas, é eólico, a erosão eólica. Então não deveria se detectar o mesmo material em toda a superfície? Essa é a minha pergunta. Sim, mas ele seria removido constantemente, faz medidas no mesmo ponto várias vezes, vai ter um pouco de traço do que foi a poeira, mas tem também o que é a composição do local. E tu subtrai. Eu tenho uma pergunta, eu estou com uma dúvida com relação a esse debate, que é a seguinte, que é a origem desses ventos que a gente está conversando, porque existe alguma coisa, tipo, por exemplo, se sabe pela história da Terra que o vulcanismo alterou a nossa atmosfera algumas vezes. Esse processo que deslancha esse vento em Marte, tem a ver também com o vulcanismo deles ou tem outras origens também? Ou seja, eles misturam de tempos em tempos o que tem dentro do planeta ou é só uma mistura do que tem na superfície já? O vulcanismo cessou há muito tempo, mais de 3 bilhões de anos, parou totalmente. Mas Marte passa por variações sazonais, né? Ele tem estações, inverno, verão, como no caso da Terra, e isso altera toda a termodinâmica da atmosfera marciana, causando aquecimento, evaporação, sublimação de gelos nos polos, e causa pequenas variações na pressão dos gases da atmosfera, o que altera a capacidade dos ventos de transportar poeira, né, de um local para o outro. Então existem fenômenos de natureza sazonais ligados ao movimento orbital de Marte, devido à inclinação do eixo. Ou seja, é o aquecimento diferenciado, então uma região mais aquecida do que outra acaba criando uma pressão diferente e essa diferença de pressão gera ventos. Combinado com a própria rotação do planeta. Recentemente também um estudo realizado principalmente por um grupo de pesquisadores franceses, né, evidências de que a crosta marciana, junto com parte do manto, sofreu um deslocamento em relação ao núcleo, da ordem de 20 graus, mais ou menos. E aquela região de Tarsis, que é um platô vulcânico, onde ficam os maiores vulcões de Marte, o Monte Olimpo fica próximo ali, ele se deslocou para a região do Equador. Então isso é uma tectônica... Não, foi um deslocamento da crosta e de parte do manto em relação ao núcleo. O núcleo continuou mantendo aproximadamente a mesma inclinação do eixo de rotação, e a crosta e o manto se deslocaram. Então, isso aí explica 3 mistérios envolvendo Marte que não eram explicados até então. Primeiro, por que esse platô vulcânico de Tarsis fica localizado bem próximo ao Equador? Durante aquele período de grande atividade vulcânica, começou há 3,7 bilhões de anos atrás e se estendeu por algumas centenas de milhões de anos, o volume de material vulcânico despejado na superfície foi tão grande, a massa foi tão grande, estima-se algo da ordem de 1/70 da massa da Lua, né, mais de 1% da massa da Lua, que causou esse deslocamento, esse movimento da crosta inteira. Por um desbalanço gravitacional. Então. Isso, exato. Uau. E deslocando ali o platô de Tarsis para a região equatorial. Isso aí também explica por que aquela região dos vales dos rios marcianos, né, que se supõe serem rios marcianos, fica numa faixa oblíqua em relação ao Equador. Na configuração inicial, ficava na região tropical, uma faixa bem tropical. Então, a água, com a atividade vulcânica, a pressão da atmosfera era maior, havia gradientes de temperatura na superfície de Marte compatíveis com a água líquida, então ela se precipitava no hemisfério sul de Marte
Marte, nas regiões ali crateradas do hemisfério sul. Sim, o hemisfério sul é mais alto, o hemisfério norte é mais baixo. Isso, e fluía na direção do hemisfério norte. Isso numa faixa tropical. Deveria ser transversal, então, ao Equador, esses rios. Aproximadamente, a maioria deles, sim, tem uma orientação aproximadamente transversal, meridional. E aí, com esse deslocamento da crosta de Marte em relação ao núcleo, eles estão distribuídos numa faixa mais ou menos oblíqua em relação ao plano do Equador. Então explica a orientação dos rios, mais duas coisas. Exato. E também explica por que existem depósitos de gelo debaixo das camadas rochosas, de poeira, isso, rocha. em regiões onde não se esperava encontrar, né, esses depósitos de gelos. Então a água, quando ela se precipitava nessas regiões, ela congelava, temperatura mais baixa, era coberta por camadas de poeira e depois sedimentava. Ficou lá, isso. Então essa foi resultado de um estudo realizado principalmente por pesquisadores franceses, né, da Universidade de Paris e de um grupo de Toulouse, publicados em 2016. Porque também tem um mistério, digamos, não tem tectônica de placas como tem na Terra, em Marte. E um dos modelos que eu conheço, é o único, né? É um modelo teórico, diz que isso acontece porque não tem água líquida. Porque a tectônica de placas, se elas deslizar, encontrar uma com a outra e uma por baixo da outra, tu precisaria de um lubrificante. E a água líquida dos oceanos é esse lubrificante. Exato. E como a atmosfera de Marte era mais densa no início, tinha água líquida. E ela foi se perdendo no espaço, porque a gravidade é mais baixa. Ele tem mais ou menos 1/10 da massa terrestre, então a gravidade é realmente um terço do tamanho. Aquele mecanismo que fazia a reposição de gases para a atmosfera, que era o vulcanismo. Jogava fora. E aí então ficou assim, a atmosfera se perdeu, a água não ficou mais líquida e ficou condenada a essa situação que tem agora. Isso aconteceu, enfim, no finzinho do primeiro período, o primeiro bilhão de anos se chamava Noaquiano. Depois vem um período de 2 bilhões de anos se chama Hesperiano e a região mais recente, a época mais recente é o Amazoniano. Porque tem classificação de 3 tipos de solo conforme idade e os mais antigos são os mais caracterizados, né? Isso. E os menos antigos são os que têm menos detalhes porque já foram, digamos, mais erodidos, são mais recentes. Então, tu tem tudo isso, tu tem a poeira junto com o gelo e a água, e aí tem essa história das moléculas, né? Os percloratos, que não são moléculas relevantes para a biologia, são inclusive tóxicas para os seres vivos terrestres, e altamente reativo. Só que ele, dissolvido na água, ele consegue abaixar propriedades coligativas, né? Ele abaixa o ponto de fusão, inclusive em concentrações ainda razoáveis, até menos 70 graus, que é a temperatura de inverno na superfície, chega a menos 70 de dia, menos 135, menos 125 de noite. Então, se tu tem uma salmoura dessas, ou seja, uma água muito salinizada com esse tipo de sal, ela vai congelar muito mais fria. Então, ela pode estar líquida em temperaturas existentes hoje em Marte. E essa é a suposição, que isso quando se descobriu esses percloratos há poucos anos atrás, que ia se encontrar algum lugar onde tivesse essa água. Aí vem essa descoberta que saiu agora no dia 25 de julho, né, do grupo de Bolonha, o Roberto Orosei. Queres comentar a história da água? Eles utilizando um radar, né, desenvolvido na Itália. O gelo ele reflete as ondas de radar, mas se existir um volume de água líquida abaixo, a reflexão vai ser intensificada. A água reflete muito mais eficientemente. Isso tem a ver com o fato da superfície ser uma linha de fase entre... porque ela fica mais organizadinha, com uma linha plana, porque o solo, enfim, é todo mais com planos mais variados, então a reflexão se dispersa. Tem a ver com isso? Provavelmente tem a ver com a densidade, não? Do material. As ondas reconhecem isso, né? Quer dizer, elas se refletem de maneira diferente, não? Tinha etano líquido e um pouco de metano, que a temperatura é 200 graus negativos, então a água lá é sempre sólida, mas essas substâncias são líquidas nessa janela de temperatura. A descoberta de regiões assim que seriam lagos ou pequenos mares, o sinal de radar dava uma diferença de altura, ponto a ponto, assim, numa região varrida, de menos de 1 centímetro. Então, uma superfície tão perfeitamente lisa é típica de líquidos que gravitacionalmente se distribuem dessa forma estável. Reflexão especular. Sim, o espectro de reflexão depende do tipo de material, né? E das características da geometria de superfície. Então, se a superfície é plana, a reflexão vai ser muito mais comparável com comprimento de onda. Né? Mas esse lago que foi descoberto em Marte, o quanto é consenso? Porque são medidas indiretas e eu imagino que não deve ter convencido todo mundo. Quais são as críticas? O quanto eles estão seguros, certos de que realmente é um lago de água líquida? Todo mundo acredita?
Bom, para explicar as características da reflexão do sinal, é necessário um volume com uma densidade diferente do gelo, né? Então, aí, o principal candidato para isso é a água líquida. Poderia ser um solo, alguma coisa? Não. O artigo foi publicado na Science de julho. Imagino que eu li hoje o comentário sobre o artigo e a pessoa que escreveu o comentário usava a palavra probably, né? Então, assim, very likely. Então, assim, eu acho que eles estão praticamente convencidos de que isso é... Não, cara, eu tava lendo um comentário que foi publicado, eu acho que junto... que foi publicado junto com esse artigo na própria Science. Deve ser um referi que foi crítico. E que começa, um parágrafo começa assim: nem todo mundo na equipe Marcis está convencida do resultado. Interessante. Então é um resultado, é uma interpretação. Mas ciência é sempre assim, tu faz uma interpretação que é a melhor possível, tu joga ela e aí, agora só que pode haver motivos fortes para não concordar com ela ainda. O que eu achei interessante dessa questão toda é que assim, a coisa curiosa é que eles encontraram água nos polos, né, onde a temperatura é estimada em menos 67 graus Celsius. Só que eles conseguem explicar a existência de água usando a questão da mudança do ponto de fusão da água com a variação de pressão e a salinidade que tem uma influência, né? Então, quer dizer, o modelo parece fechar, né? Então, assim, enfim, a gente pode conversar um pouquinho sobre como é que é possível encontrar água líquida nessas condições. Hipoteticamente é garantido, porque já que tem perclorato em Marte, tem cloro aos montes em Marte, e tem gelo, água congelada em Marte, a combinação deles é a questão de encontrar. E, digamos, essa é a primeira evidência real de água líquida. De água líquida, sim. De gelo abaixo da superfície não é a primeira. Teve o caso em 2006 que detectou depósitos de gelo numa região de latitudes intermediárias. Tá, mas qual é a razão pela qual a gente pode ter água líquida em Marte? Como é que pode fisicamente? Eu quero voltar para essa tua pergunta. E assim, nos polos aqui, na Antártida, por exemplo, que também é uma temperatura bem abaixo do ponto de congelamento usual da água, né, que a gente tem aqui, também tem também tem lagos de água líquida. Então tem dois mecanismos importantes. Um é o fato de ser um lago subterrâneo. Então tu tem uma camada subglacial. Isso, um lago subterrâneo, ou seja, subglacial, tu tem um peso em cima, ou seja, a pressão da água ali é maior do que a pressão atmosférica, o que faz com que o ponto de congelamento seja mais baixo. Uma grande diferença do que acontece nesses lagos na Antártida e do lago esse em Marte é que aqui, como a Terra é um planeta geologicamente ativo, a gente tem calor, bastante calor que é produzido internamente e saindo. Então, além de baixar o ponto de fusão, a gente tem um aquecimento de baixo para cima que não tem em Marte. Boa listagem. Eu vou acrescentar uma terceira coisa. O gelo é um péssimo condutor de calor. Então, a capa de gelo que fica por cima dele serve de isolante do frio da atmosfera. Porque se pensa na Antártida, a temperatura lá na superfície em cima do Lago Vostok é da ordem de menos 50, chega a menos 80 graus Celsius. Tá. Mas a água nunca passa de próximo de zero. Mas a parte lá embaixo, né? Então é um excelente isolante. Tanto que os esquimós fazem iglus de gelo e vivem no ambiente quente dentro. Tá, mas a questão é, a temperatura no polo em Marte é muito mais baixa do que a temperatura na Antártida. Claro. Esse é o primeiro ponto. A gravidade de Marte é menor. Então, o peso da camada de gelo é menor. Será que... E não tem o calor interno. Mais um ponto importante que é a salinidade, né? Parece que a salinidade da água lá é enorme. Bom, isso que faz também baixar o ponto de fusão da água. O que está sugerido é isso. Depois da descoberta dos percloratos, é que só tem que encontrar uma amostra que tenha uma solução delas para comprovar definitivamente. Isso não aconteceu. Mas a possibilidade de dissolver isso aí em água e isso realmente abaixar o ponto de fusão é tida como certo. É só questão de provar. É a hipótese mais forte. É a salinidade a principal responsável. Tá, quando eu disse não tem calor, eu quis dizer menos calor. Né? Sim. Certamente é menos calor. Então, a explicação não é essa combinação que a gente tem aqui de calor por baixo, pressão por cima, porque isso talvez não seja suficiente. Então, eles tiveram que levantar essa hipótese de sais líquidos. Isso foi a grande descoberta recente, né? Mas tem mais uma coisa. Mas isso foi testado? O quê? Ou é só uma hipótese? Não, dá para testar no lá nesse lago.
Não, o lugar lá só se achou um sinal de radar que sugere uma interface líquido-sólido. Portanto, teria água líquida, só. Mas para ter líquida, só naquelas temperaturas, só com muitos sais desse tipo perclorato dissolvidos. Mas veja só, a água é líquida em função de 2 fatores, não só da temperatura. É da temperatura e da pressão. Sim. Então, na superfície, eu não acredito que seja possível uma poça de água cheia de percloratos líquida exposta, porque aí realmente vai evaporar. Mas assim, por baixo do solo, separado, aí tu pode ter água líquida. E aliás, a água líquida por baixo das capas de gelo, inclusive de gelo ou de outros materiais, são uma realidade cada vez mais clara nas luas de Saturno e de Júpiter. Enfim, aparentemente, onde tiver muito gelo, tu pode ter nas capas de baixo, especialmente se tiver calor vindo de baixo do planeta, tu pode ter água líquida, porque tu vai ter a pressão e tu vai ter a temperatura. A água é líquida apenas na janela de temperatura e pressão que é permitida. Senão, não é. E se tu tiver um lago na Terra com essa quantidade que teria que ter de sais para ter esse ponto de fusão, teria vida ali? A vida como a gente conhece aqui, ela suportaria essa quantidade de sais? Conhece os trabalhos da EMA? Então, uma aluna da primeira turma da exobiologia, a Emanuele Kuhn, ela trabalhou com a Viviane Pellizzari na Universidade de São Paulo, lá, e depois ela foi para o Texas trabalhar com um grupo que pesquisa isso, que é psicrófilos, né, micro-organismos psicrófilos. E ela participou do grupo que fez 3 expedições até para um lago que se chama Vida, Lake Vida, que fica numa determinada região lá da Antártida, próximo da costa. E nesse lago, que não é muito fundo, tem uns 20 metros no máximo, mas tem uma capa de gelo bem espessa, eles encontraram dentro em buracos no gelo, bolsões com água líquida. E essa água líquida era uma salmoura. Salmoura é o que se chama uma solução salina muito, muito densa. Mas exatamente por ter todo esse sal, ela se mantém líquida apesar da baixa temperatura. E dentro dessa salmoura tinha bactérias. Elas descreveram pela primeira vez um conjunto de bactérias vivendo nessa salmoura, que já é um ambiente extremófilo, porque a densidade do sal ele muda uma série de propriedades das células. Na região do Lago Vida, a temperatura é menos 20 ou menos 25, não era tão frio como perto do polo. Mas isso já é uma demonstração que, então, digamos, essa é a comprovação indireta mais forte, inclusive com a participação de gente aqui do Rio Grande do Sul. Diga-se passagem, Emanuela Kuhn, da família dela é da mesma cidade que eu nasci, então é mais divertido ainda falar assim. Tem uma pergunta sobre essa questão de ter ou não vida nesse lago, que é um dos problemas de ter vida em Marte, como a gente conhece, é a questão das radiações, né? Quer dizer, Marte não tem aquela capa protetora das radiações ionizantes. O fato desse lago estar a 1,5 quilômetros abaixo da superfície e tem essa capa de gelo em cima, essa capa de gelo seria suficiente para barrar as radiações e, portanto, talvez evitar essa questão da radiação ionizante? Sim, mais do que suficiente. Até a própria atmosfera terrestre, algumas dezenas de metros, é suficiente para bloquear boa parte da radiação ultravioleta, por exemplo, que vem do Sol. Inclusive a água é um dos materiais mais eficientes. Exato. E só mais um comentário sobre a questão de água em Marte. Existem alguns estudos publicados mais recentemente que discutem as variações do eixo de inclinação de Marte. Ele é instável. Ele é instável, não se sabe a amplitude dessas variações. Algumas simulações numéricas sugerem que ele pode sofrer variações entre 10 graus até 60 graus. E uma das explicações para depósitos de gelos em latitudes intermediárias, como aquela descoberta na planície de Utopia, utilizando um radar desenvolvido também pela Agência Espacial Italiana, mesmo radar que descobriu a água agora no polo de Marte. Uma das explicações seria essa variação no eixo de inclinação, de rotação do planeta. Então, supostamente é um ciclo da ordem de 100 mil anos, a inclinação aumenta a ponto de essa região polar receber uma quantidade de insolação maior. Então, isso sublima o gelo, aumenta um pouquinho a pressão da atmosfera de Marte, altera todo o mecanismo de transporte de poeira e a parte da água pode cair na forma de neve
né, em regiões de latitudes intermediárias. E talvez até correr rapidamente, assim, tipo na surpresa, na superfície. Por um período curto. Pequenas erupções, assim. Mas fechando o quebra-cabeça até, eu acho que assim, tu tem água líquida, tem salmoura, que é uma água líquida, mas para nós tóxica, mas de repente para a vida marciana não. E em 2000, agora em 18 também, em junho, foi a descoberta dessas moléculas orgânicas, que aliás a NASA fez um suspense durante 1 ou 2 semanas, deixou todo mundo grande descoberta em Marte, preparem-se, todo mundo esperando. O pessoal achou que já tinha bactérias e tudo, né? E na verdade foi a descoberta do tiofenol. É uma molécula orgânica com carbono, hidrogênio e enxofre. Essa molécula aí, junto com outros anéis benzênicos e tal, ele é típica derivada do tal do querogênio, que forma uma rede. E é típico material de decomposição de matéria orgânica biológica na Terra, né? O petróleo, por exemplo, é derivado do querogênio. Qual dessas descobertas você acha mais importante de todas? A da poeira é importante, mas não é a mais importante, né? Se localiza a principal fonte, né, qual é a região de onde ela vem. Sim. Isso aí é fundamental, principalmente para futuras missões. Sim, para a parte logística. Isso, exato. Eu acho que as moléculas orgânicas, porque a água, descobertas desse tipo vão começar a aparecer... Já era esperado. Já estão desde 2002 redescobertas. Então é algo que já se esperava. Assim. Teoricamente era possível encontrar água líquida. Muito legal. Bom, então a gente conversou aqui com José Eduardo Costa, colega do Departamento de Astronomia do Instituto de Física, sobre Marte palpitante com tantas novidades. Com ele conversamos aqui a Carolina Brito, Jefferson Ayazon, ambos do Instituto de Física, e eu, Jorge Kilf, do Instituto de Biociência. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.